Ao longo da história, na discussão entre católicos e protestantes, o segundo assunto que mais surge é com relação à diferença entre as Bíblias. Eu digo isso porque ela só não perde para a questão das imagens, que até hoje é um assunto bastante recorrente. E dois pastores da internet vieram com uma teoria um tanto inusitada, e é elas que a gente vai observar hoje. E vamos aproveitar e já vamos aprender direito o porquê que as Bíblias são diferentes e da onde veio essa diferença. Eu queria fazer uma reflexão com você. Imagina só que na sua diocese fosse haver um evento e que chamassem um doutor em teologia para te falar sobre os males da teologia da libertação, sobre o que é uma igreja de verdade e qual a função do Papa nela. E melhor, esse curso ia ser de graça. Você não ia precisar pagar. Era só sair da sua casa, ir lá, sentar na cadeira e assistir. Você iria? Você aí que tá sofrendo tanto na sua diocese, que sabe que talvez dificilmente você vai ver um evento desse na sua cidade. Você iria? Pois é isso que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de novembro. O Padre François vai dar um curso de graça sobre eclesiologia. Na primeira aula ele vai falar sobre o livro Igreja, Carisma e Poder, do Leonardo Boff. No segundo dia ele vai falar sobre a relação entre comunidades eclesiais e teologia da libertação. E no terceiro dia ele vai explicar qual é a função do Papa na igreja e no meio disso tudo, de graça, sem gastar um centavo. É só clicar no primeiro link que tá na descrição, deixar o seu e-mail e assistir. É isso, acabou. É esse o aviso que eu tinha pra te dar. Você não tem que comprar nada, você não tem... É de graça. Você pega lá, pá, assiste, acabou. É isso. Valeu. Segue o vídeo. No ano de 2019, o pastor Augustus Nicodemos fez uma palestra para alguns pastores falando sobre a Igreja Católica. Essa palestra tem mais de 1 hora e aqui eu não quero falar da palestra inteira, mas simplesmente do trecho que ele fala sobre a Sagrada Escritura. Mas antes, para você poder entender bem o que a gente vai falar aqui, eu tenho que te explicar o que são alguns termos. Cânon significa a lista oficial dos livros sagrados. Então toda vez que eu falar o cânon bíblico, eu estou me referindo aos livros da Bíblia na ordem que a gente conhece. Hoje, basicamente, tem 2 cânons que são mais famosos, que é o cânon católico, que tem 72 livros, e o cânon protestante, que tem 66. E nesse trecho ele fala algumas informações um tanto estranhas. A primeira é dizer que São Jerônimo traduziu os 66 livros da Bíblia, conforme o cânon protestante, e teria acrescentado mais 7 livros que seriam facultativos. As pessoas liam se quisessem. O Jerônimo, quando fez a tradução, ele traduziu não somente aqueles livros que nós conhecemos, os 66 livros canônicos, mas ele introduziu os apócrifos e pseudepígrafos também. Só que não eram reconhecidos pela igreja. Estava lá para quem quisesse consultar, quisesse saber. Ele também afirma que a Igreja Católica utilizava o cânon protestante nessa época. A igreja usava aquele cânon que nós conhecemos. E por fim, ele fala que o Concílio de Trento foi o responsável por oficializar o cânon bíblico católico. E isso teria acontecido somente após a morte de Martinho Lutero. Na Contra-Reforma de Trento, ela então oficializou a Vulgata Latina, que incluía os livros, os pseudepígrafos e os apócrifos, né? E aí está a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Com o tempo a palestra dele foi sendo esquecida, acontece que na semana passada o pastor Iago Martins, em um de seus vídeos no YouTube, voltou, ou seja, ressuscitou essa ideia. E diante de uma acusação propriamente de um católico no Twitter, ele responde dizendo que, na verdade, Lutero não retirou 7 livros da Bíblia, mas foi a Igreja Católica que teria acrescentado elas. Agora, Lutero retirou os 7 livros da Bíblia? Isso é falso. O que Lutero fez foi aceitar o cânon tradicional que já era comum às igrejas desde o século IV. Ele disse que o cânon oficial sempre foi o que a igreja protestante segue. Nós sabemos que o cânon tradicional cristão é o cânon protestante. E também afirmou que o Concílio de Trento tinha sido a primeira vez na história que a Igreja Católica tinha definido um cânon bíblico. O que a Igreja Católica fez foi, pela primeira vez, criar um concílio que definisse qual era realmente o cânon que eles aceitavam. Isso só foi feito com Trento, meu querido. Só foi feito depois da reforma. E isso é muito problemático. Vamos agora começar a destrinchar esse problema.
problema? Tudo começou, obviamente, antes de Cristo. Como você sabe, os judeus eles tinham livros que eram sagrados para eles. Os livros de Moisés, por exemplo, a Torá, né? Os judeus até hoje seguem esses livros. Só que os judeus não possuíam um cânon estabelecido de quais eram os livros sagrados. Não existia um documento judaico que dizia esses são os livros. Obviamente, ao longo de mais de 1000 anos da religião judaica, esses cânons foram ficando diferentes dependendo da região onde eles estavam. E é aí que começa a surgir algumas diferenças no cânon dos judeus. Aqui, basicamente, a gente está falando do Antigo Testamento, nada de Novo Testamento por enquanto. Os escritos padrão dos judeus, eles chamavam de Tanakh. E o que era a Tanakh? É uma referência que a gente tem, um pouco genérica, para se referir aos livros que tinham sido escritos em hebraico, ou então no aramaico. Era basicamente o cânon mais comum utilizado pelos judeus, até mesmo no período de Jesus. E os livros que faziam parte da Tanakh, nós chamamos de protocanônicos. O primeiro cânon que os judeus utilizavam, protocanônicos. Acontece que os escritos judeus, eles haviam sofrido entre o século 3 e 1 a.C. uma tradução para o grego koiné, que é uma variação do grego. Essa versão eles chamam de Septuaginta. Só que a Septuaginta tem uma leve diferença, porque ela possui 7 livros a mais em relação à Tanakh. A Septuaginta são todos os livros protocanônicos, ou seja, os da Tanakh, mais 7 livros. Esses 7 livros, eles têm o nome de deuterocanônicos, porque deutero vem do grego que significa segundo, é o segundo cânon. Então você tem a Tanakh com os protocanônicos e a Septuaginta com os deuterocanônicos. Então, como a gente está falando aqui de Antigo Testamento, qual é basicamente a diferença? Quais são esses 7 livros que tem na Septuaginta, mas não tem na Tanakh? Simples, são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Macabeus 1 e 2 e alguns trechos dos livros de Esther e Daniel. E eu não sei se você já reparou aqui a diferença, mas se você não reparou eu vou te contar. A Tanakh é o Antigo Testamento dos protestantes e a Septuaginta é o Antigo Testamento dos católicos. E é essa a diferença entre uma Bíblia e outra. Os protestantes usam Tanakh, os católicos usam Septuaginta. Se você é aluno do Catequese com Farofa, você sabe que a Igreja Católica crê na fé dos apóstolos. Então os apóstolos são os detentores da verdadeira fé. Logo, se os apóstolos acreditam, a Igreja acredita. Basicamente é assim. Então pra gente não importa quais livros os judeus utilizavam. Inclusive, eu já falei aqui nesse vídeo que a Tanakh era a mais utilizada pelos judeus. Acontece que não era isso que acontecia entre os apóstolos, porque os apóstolos utilizavam a Septuaginta. E como que a gente sabe disso? No Novo Testamento existem mais de 350 citações ao Antigo Testamento. E dessas citações, 85% delas foram com certeza retiradas da Septuaginta. Para você ter noção, 1 a cada 3 citações de São Paulo nas suas cartas vieram da Septuaginta. E aí você me pergunta, Guilherme, como que eles sabem que a citação veio da Septuaginta e não da Tanakh? Por comparação. Através de um estudo comparado, você consegue saber da onde veio aquela passagem. E eu vou dar um exemplo só para ilustrar para vocês. Quando Jesus está sofrendo a tentação no deserto, ele dá uma resposta para o demônio. Ele diz o seguinte: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está em Mateus 4, versículo 4. Isso é Jesus fazendo uma referência ao trecho de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Tá vendo? É o Novo Testamento citando o Antigo Testamento. Só que existe um detalhe nessa passagem que deixa isso claro para nós. No texto de Mateus, ele fala que Jesus falou de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você for conferir na Bíblia hebraica, na Tanakh, o Deuteronômio se refere a toda palavra que procede da boca do Senhor.
Acontece que a referência boca de Deus está presente na Septuaginta. Com base nisso, a gente sabe que Mateus está se referindo à Septuaginta e não a Tanakh. E aí você me fala, Guilherme, da onde você tirou que 85% dos trechos, 1 a cada 3 estações? Pois é, quem me deu essas referências foi a Sociedade Bíblica do Brasil, uma instituição protestante. E se você quiser saber todas as referências que eu usei para compor esse vídeo, no fim da descrição tem todas elas para você pesquisar por você mesmo. Acontece que ao longo da história, ali antes do século IV, várias correntes de pensamento católicas tentavam montar um cânon que seria católico. Era para montar ali o Novo Testamento. E existiam grupos que acreditavam que não era para colocar nada e já outros que queriam colocar muita coisa. Como a igreja não tinha batido o martelo num cânon, as pessoas foram traduzindo esses livros separadamente para o latim. E esses livros nós chamamos de Vetus Latina. Ele não é um livro compilado, mas é uma compilação de vários livros soltos que viriam ali a compor a Bíblia que a gente tem hoje. E isso vai acontecer no ano 382 no Concílio de Roma, através das mãos do Papa Dámaso I, muito, mas muito antes do Concílio de Trento. E nesse concílio já é fechado quais são os livros da Bíblia, incluindo também os 7 livros deuterocanônicos. Desde todo o sempre, a igreja utilizou a Septuaginta, porque a igreja não segue o cânon judaico, a igreja segue a tradição dos apóstolos. Então não nos importa se os judeus usavam Tanakh. O importante é saber se os apóstolos usavam a Septuaginta. E isso a gente já sabe que é o caso. Logo depois do concílio, o Papa Dámaso chamou Jerônimo de Estridão, também conhecido como São Jerônimo, para revisar a Vetus Latina e compilar todos os 72 livros para um latim vulgar, um latim que todas as pessoas pudessem entender. Essa edição no latim vulgar a gente chama de Vulgata Latina. Menos de 20 anos depois, os concílios de Hipona e Cartago reforçam o cânon bíblico. Inclusive, o concílio de Cartago diz o seguinte, que na igreja não se leia sob o nome de escrituras divinas, a não ser os escritos canônicos, e cita depois deles os 72 livros, incluindo os deuterocanônicos. E isso é bom pra gente poder entender que a igreja estava referindo a esses livros como Sagrada Escritura. Eles não eram simplesmente livros que a gente pode ler à torta e à direita, como Augusto Nicodemos disse. Estava lá para quem quisesse consultar, quisesse saber. Mentiroso! Eles fazem parte da palavra de Deus. Isso é bem específico. No ano de 405, o bispo de Toulouse manda pro Papa Inocêncio I uma pergunta de quais eram os livros para ele ter certeza. Afinal de contas, a comunicação naquela época não era das melhores. E aí o Papa manda uma carta para ele dizendo o seguinte: quais livros devem ser acolhidos no cânon? Vem exposto em breve apêndice. São estas coisas que teu pedido desejou fossem indicadas. E segue com a referência dos 72 livros exatamente como haviam sido colocados no Concílio de Roma. No ano de 447, o bispo de Palência, na Espanha, diz o seguinte: se alguém crer que algumas escrituras fora daquelas que a Igreja Católica acolhe devam ter autoridade ou as venerar, seja anátema. E aqui outra referência contra Augusto Nicodemos. Esses textos eram para ser venerados, incluindo os deuterocanônicos. Estava lá para quem quisesse consultar, quisesse saber. Mentiroso! E vale lembrar, a igreja cita os livros e falam que eles são a palavra de Deus, tanto no Concílio de Cartago quanto nessa carta do bispo de Palência de 447. E na bula Cantate Domino de 1442, a igreja afirma categoricamente que Deus é o autor do Antigo e do Novo Testamento e por isso venera todos os livros, incluindo todas as suas partes. Para deixar bem claro isso, ele cita de novo quais são esses livros, citando todos os 72, incluindo os deuterocanônicos. Eu sei que fica chato explicar assim, mas é porque a gente precisa ser bem específico para o povo entender que a igreja sempre acreditou nos 72 livros. Entendeu? Só depois dessa cacetada de referências é que nasce Martim Lutero. E aí ele vai, se torna monge, se rebela, cria as 95 teses, e aí em 1522 ele resolve iniciar a tradução da sua própria Bíblia para o alemão, utilizando como referência a Vulgata Latina de São Jerônimo. E 12 anos depois, Lutero enfim
publica a sua Bíblia com um parêntese. Ele tirou o livro de Tiago. É isso mesmo que você ouviu. Ele tirou o livro de Tiago. E o que me deixa mais intrigado é que o Iago Martins, no seu vídeo, ele cita isso. E ele cita isso com uma naturalidade que me deixa espantado. Sim, ele quase cancelou o Tiago. Mas isso na primeira edição da Bíblia dele. Ele colocou no final, ele dizia que era uma carta meio sem muita coisa. Ele dizia que era uma epístola que não possuía muito da doutrina do evangelho e tal. E ele, na segunda edição, ele se retrata e coloca lá Tiago com a ênfase que realmente deveria. Iago, não te passa pela cabeça a gravidade do que você tá falando, velho? Mesmo que ele tenha colocado de novo na segunda edição, ele tirou um livro ao seu bel prazer. Como isso passa despercebido aos seus olhos? Como que você não fica estatelado diante de uma reação dessa? Isso é gravíssimo, cara. E o pior é que a coisa não para por aí. Lutero ainda teve a coragem de alterar um trecho da Sagrada Escritura. E ele mesmo assume isso. Na carta de São Paulo aos Romanos, ele acrescenta uma palavra em alemão que significa somente, para poder justificar a sola fide. Basicamente, a passagem é assim: porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei. E aí Lutero vai lá e coloca: sustentamos que o homem é justificado somente pela fé, sem as obras da lei. Essa palavra não existe no original. E ele acrescentou simplesmente porque ele acreditava que isso era a intenção de São Paulo. E se você acha que eu estou inventando isso, Lutero escreveu uma carta aberta sobre a tradução da Bíblia. E ele fala isso. Primeiramente, porque eu, no 3º capítulo da Epístola aos Romanos, versículo 28, traduzi as palavras de Paulo: arbitramur hominem justificari ex fide absque operibus, como sustentamos que o homem é justificado somente pela fé, sem as obras da lei. E, além disso, nela também observa que os papistas se enfurecem extremamente, porque no texto de Paulo não consta a palavra sola, somente, e não se poderia suportar um tal acréscimo da minha parte, a palavra de Deus. Lutero, 1530. Véi, sério, olha dentro dos meus olhos. O cara tirou o livro de Tiago e assumiu que mudou um versículo da Bíblia. Ele mudou o versículo, mano. Ele acrescentou a palavra que não tinha lá, véi, da cabeça dele, mano. Meu Deus. Se contenha, Guilherme. Você tava elegante até o começo do vídeo. É óbvio que os católicos ficaram enfurecidos, porque isso não se faz. Isso é um crime com a Sagrada Escritura. E aí, diante dessa aberração contra a Escritura, o Papa convoca o Concílio de Trento para ajudar a colocar ordem na coisa. O Concílio de Trento, ele tinha uma função. Até o protestantismo, não existia outra igreja cristã que não fosse a católica no Ocidente. Todo lugar que você ouvisse falar de Jesus era a igreja católica, não tinha outra forma de ser assim. Acontece que com a chegada da revolta protestante e todas essas aberrações que o Lutero trouxe, a igreja precisou colocar ordem na casa. E aí ela precisou colocar na pedra qual que é a forma católica de ser, para que não se confundisse. E aí a igreja começa a unificar um monte de coisa, como por exemplo o rito da missa, o catecismo romano surge nesse período, e também a edição da Bíblia. E aí, por conta disso, o Concílio de Trento resolve reafirmar mais uma vez qual é o cânon da Escritura. E aí ele diz o seguinte: para evitar dúvidas a respeito dos livros reconhecidos por este sínodo, julgo oportuno acrescentar a este decreto o elenco. São os seguintes, e ele cita novamente todos os 72 livros. E depois de citá-los, ainda reforça: se porém alguém não receber como sagrados e canônicos esses livros em sua integridade, com todas as suas partes, tal como costumavam ser lidos na Igreja Católica e estão contidos na antiga edição latina da Vulgata, e desprezar ciente e propositadamente as tradições antes mencionadas, seja anátema. E aqui é uma coisa boa para poder explicar para o Iago e para o Augusto Nicodemos. O Concílio de Trento não está definindo o cânon, ele está reforçando o cânon. Quem definiu o cânon foi outro concílio, o de Roma, no ano 382. O Augusto Nicodemos, ele faz uma salada louca, ele faz um mexidão paulista e mistura alhos com bugalhos e etc e tal.
Na Contra-Reforma de Trento, ela então oficializou a Vulgata Latina, que incluía os livros, os pseudepígrafos e os apócrifos, né? O que acontece no Concílio de Trento não é que a igreja definiu o cânon. O que a igreja definiu foi a edição da Bíblia, que é a Vulgata Latina. O que a igreja está definindo é a tradução, e não a quantidade e a ordem dos livros, mas sim a edição dela. E isso acontece exatamente no parágrafo seguinte à citação do cânon. Olha só. O mesmo Sacrosanto Sínodo, considerando que não será de pouca utilidade para a Igreja de Deus saber claramente, entre todas as edições latinas em circulação, qual é a edição autêntica dos livros sagrados, estabelece e declara que a antiga edição Vulgata, aprovada pela Igreja já de uso secular, deve ser tida como autêntica nas lições públicas, nas disputas, nas pregações e explicações, e que ninguém, por nenhuma razão, pode ter audácia ou a presunção de rejeitá-la. Então o que a igreja está definindo aqui é que entre todas as edições, a Vulgata Latina é a oficial. Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de avisar. Isso acontece até hoje. Nós católicos temos várias bíblias, edição Ave Maria, edição Jerusalém, edição CNBB, mas a oficial continua sendo a nova Vulgata, que é a versão da Vulgata que foi revisada no Concílio Vaticano II. E é aqui que vem o mais importante de tudo. Todo esse vídeo é inútil. Sim, esse vídeo inteiro é inútil. E eu vou te provar o porquê. Quando eu falo para vocês que a Igreja Católica utilizava o mesmo livro dos apóstolos, essa frase está errada. Porque os apóstolos já são a Igreja Católica. A Igreja Católica não usa a Septuaginta porque está copiando a atitude dos apóstolos. Não, não, não. Os apóstolos já são a igreja. A igreja só continua aquilo que eles já estavam fazendo. E eu vou te dar mais um argumento para você entender isso. O cânon do Antigo Testamento, ele veio dos judeus, a Tanakh e a Septuaginta. Mas e o cânon do Novo Testamento? O cânon do Novo Testamento veio da Igreja Católica, não veio de um outro lugar. E aí eu pergunto para vocês, protestantes, se vocês já acreditam no cânon católico do Novo Testamento, por que cargas d'água vocês quiseram abdicar do Antigo Testamento também? E isso é história, isso não é fé. Você não precisa acreditar, é só você estudar e ver. E aí é bom a gente poder citar aquele que vocês gostam de citá-los como Agostinho de Hipona, mas que nós carinhosamente chamamos de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Nós só acreditamos na Bíblia porque a Igreja Católica nos disse que ela é palavra de Deus. E quando eu disse nos disse, eu tô falando disse pra mim e disse pra vocês. Porque a Bíblia que vocês acreditam ser a palavra de Deus, vocês só acreditam porque um dia a Sagrada Igreja Católica disse que era a palavra do Senhor. E eu queria pedir do fundo do coração, esse vídeo não foi feito para criar treta. Eu não quero ver um monte de gente xingando o Iago, o Augusto e mandando para ele lá, olha aqui, acabou com... Não. Esse tipo de vídeo serve para que você possa entender as origens da igreja. Eu já contei história de tanta coisa aqui e eu ainda não tinha contado de onde que vem o cânon bíblico. Quem sabe um dia eu conte a história da Bíblia, não do cânon, mas da Bíblia. E se esse vídeo pegar muito like, pode ter certeza que eu vou fazer. O que você não sabia que eu te ensinei hoje? Manda aqui nos comentários a dúvida que você tiver também. Ah, eu já ia esquecendo de novo. Não esquece antes de você ir pro próximo vídeo de se inscrever no curso do padre, cara. É de graça, é o primeiro link na descrição, é só deixar o e-mail e ser feliz. E a gente se encontra toda semana aqui no Santa Carona. Um beijo no coração e tchau!